tema da minha mensagem hoje é Cooperadores de Cristo. A gente vai terminar o capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses. Acompanha comigo. Filipenses 2, 25 vai dizer assim: Contudo, achei necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro de lutas, a quem enviaste para socorrer nas minhas necessidades. Porque ele sentia saudade de todos vós e estava angustiado por saberdes que ele havia adoecido. Pois ele de fato esteve doente, à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza após outra. Por isso, eu envio a vós com mais urgência, para que vos alegreis vendo-o outra vez. E assim eu tenha menos tristeza. Verso 29. Recebei no Senhor com toda alegria, e honrai homens como ele, pois ele chegou às portas da morte pela obra de Cristo, arriscando a vida para suprir-me o que faltava do vosso serviço. Até aí, tá bom. Essa é a 15ª pregação, né, sobre Filipenses. Lembra aqui qual era o contexto? Só fazendo um rápido resumo da última pregação. Paulo, ele era um pai para, não só para Epafrodito, nós vamos dizer aqui, mas principalmente para Timóteo. E Paulo era um pastor que se preocupava com as ovelhas, que queria saber como o povo estava. Paulo, por conta de ser preso, ele então mandava mensageiros para ir até esses irmãos e trazer mensagens. Porque isso deixava o apóstolo feliz, deixava o apóstolo alegre, para que eu e você possamos ver que o cristianismo é isso. O outro fica feliz, nós também ficamos felizes. O outro fica triste, nós também ficamos tristes. E Paulo já não estava numa situação muito boa por conta de sua prisão, mas ele sabendo que os irmãos estavam bem, isso trazia para ele alívio. Tinha até um irmão que ele dizia que era o seu lenitivo, ou seja, o seu calmante. O apóstolo Paulo sabia, olha, nossa, tal irmão quando está perto de mim, eu fico até mais calmo. Para que eu e você vejamos a importância de ser igreja. Ser igreja é estar juntos, com qualidades e com defeitos. Isso faz parte de ser igreja. Então, na última pregação, Paulo, ele dá o exemplo de Timóteo. Ele diz, olha, não há outro que tenha o mesmo sentimento do que eu, a não ser Timóteo. Timóteo é um exemplo de servo de Deus, um exemplo que vocês devem imitar. Imitem Timóteo, sejam como eles, e assim a igreja vai ser mais feliz. A igreja vai ser mais completa, porque o que estava acontecendo aqui, estava tendo uma briguinha por conta de duas irmãs, nós vamos ver no capítulo 4. E Paulo ele começa a falar sobre divisão na igreja, e um dos antídotos é: pensem menos em vocês e pensem mais nos outros. Fazendo isso, sendo como Cristo, e depois ele dá os exemplos de Timóteo, e aqui ele vai falar sobre Epafrodito também. Timóteo, ele era alguém leal a Deus e alguém leal ao seu pastor, no caso Paulo. Timóteo, ele era alguém de caráter, ele era alguém conhecido e aprovado pelos irmãos, pela igreja, e também pelo seu pastor, Paulo. Então Timóteo tinha todas as qualificações, e aqui então ele vai dar este outro grande exemplo de homem de Deus que eu e você temos que nos espelhar. Põe o primeiro princípio ali, hoje eu vou ser bem sucinto. O primeiro princípio é o seguinte: Epafrodito, irmão, cooperador e companheiro de lutas. Olha o verso 25 novamente. Contudo, achei necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro de lutas, a quem enviaste para me socorrer nas minhas necessidades. Paulo, que ele tinha dito assim, olha, eu quero enviar a vocês Timóteo assim que a minha situação estiver melhor. Eu pretendo enviar Timóteo a vocês, ó Filipenses, mas de urgência. Eu preciso enviar antes Epafrodito, preciso enviá-lo. E quem era esse homem, para que você tenhamos noção do que ele fez, de quem ele era, e por que Paulo diz que ele é um exemplo a mim e a você. Epafrodito, ele era um irmão que primeiramente ele foi enviado pela igreja para socorrer Paulo. Paulo estava preso, Paulo estava passando algumas necessidades, e então a igreja se reúne, levanta uma coleta para socorrer o apóstolo. E eles nomeiam este irmão Epafrodito para levar essa oferta até Paulo. Ou seja, aí nós já vemos um princípio de suma importância. A igreja auxiliar o pastor. Paulo estava passando necessidade, não era por picaretagem, não. Não era por administrar mal suas finanças, não.
mas por conta do evangelho. Neste caso, a igreja deve ajudar o pastor. Esse é o exemplo que ele nos deixa aqui. A igreja ajudando as necessidades do seu líder. Não estou pedindo ajuda para ninguém não, pelo amor de Deus, hein? Só estou dando o exemplo daquilo que a Escritura ensina. E Paulo vai dizer que ele era um cooperador e ele desempenhava um excelente trabalho na obra de Deus. É por isso que Paulo vem e diz assim, olha, ele não apenas é um cooperador, ele é companheiro de lutas, companheiro de batalhas. É alguém que, se a igreja precisa, ele sempre está junto. Porque para Paulo, a divulgação do evangelho, a propagação do evangelho, a igreja de Cristo, é uma batalha. É por isso que em Efésios ele vai dar o exemplo de uma armadura militar, né? Ele vai falar sobre o capacete, sobre o escudo, sobre a espada. Ele pega ali alguns termos militares da época usado, né? A armadura usada pelos soldados ali, usa uma linguagem bem militar em suas cartas para dizer assim, olha, nós temos que estar preparados para todo tipo de batalha. E veja, Paulo ele não é um soldado solitário, ele não é um zorro que faz tudo sozinho. Não, ele diz, é necessário que nós, igreja, estejamos sempre prontos. É necessário que nós, igreja, estejamos sempre unidos. É por isso que não existe igreja onde apenas o pastor trabalha. O pastor, ele bate escanteio, sai correndo e cabeceia a bola. Faz tudo. E é óbvio, esses que fazem tudo, às vezes por orgulho, né? Não quer deixar os irmãos também trabalharem, porque vai que o irmão trabalha melhor. Esses acabam cansando mais rápido, desfalecendo. Eu e você temos que ter em mente que a igreja de Deus, ela não é a igreja de um homem só, mas um exército onde todos devem trabalhar. Não na mesma função, mas todos em suas funções específicas naquilo que ele sabe fazer e de melhor. É por este motivo que a igreja precisa, não apenas de pastores. Eu conheci uma igreja uma vez, eu acho que tinha 80 membros e 60 obreiros. Gente, cadê a ovelha, né? Só tem líder. Mas é necessário que haja pastores, evangelistas, no nosso caso, líderes de pequeno grupo, irmãos que se disponham a se colocar na brecha para trabalhar em prol da obra de Deus. Anfitriões, pessoas que abram a porta de suas casas para que nós possamos ter as reuniões de pequeno grupo durante a semana. Músicos, instrumentistas, cantores, toda sorte de irmãos. É por isso que Paulo diz que a igreja ela é coletiva. Não existe igreja onde apenas um faz as coisas. E aqui, né, não é o meu tema hoje, mas aqui já tem uma observação importante. Aqui Paulo, ele já começa a refutar os desigrejados de hoje. Dizendo, olha, a igreja tem que ser coletiva, a igreja é a reunião dos irmãos, nós somos um exército, temos que estar unidos. Como que alguém que serve a Deus em sua casa, sem frequentar lugar algum, pode dizer que ele faz parte do exército? Só se for aquela música antiga, né? Exército de um homem só. Mas esse não é o exército do nosso Senhor. Seguir a Jesus Cristo é andar como Jesus Cristo andou. E você não via Jesus Cristo andando sozinho. Não. Aonde ele ia estava uma galera. Não era pouca gente, não. Era um monte de gente. Então que sigamos o exemplo dele, porque a obra de Deus é coletiva, precisa de cooperadores. E outra coisa importante a observar é que, via de regra, nós costumamos ouvir o seguinte, né? A igreja é um hospital para receber todo tipo de doente. Vou dizer que não é? Óbvio que não, né? Tem esse serviço também. Só que Paulo ele não chama a igreja de hospital. Ele chama a igreja de exército. Ele diz que a igreja ela deve estar sempre preparada para luta. Não é igual os crentes mimizentos de hoje, não. Que não pode fazer nada, não pode falar nada. A igreja tem que sempre estar pronta para a luta. Por que devemos sempre estar preparados para a luta? Eu não digo embate físico. Espero que não seja necessário, óbvio, né? Apesar que foi na Ucrânia uma vez, eu acho que eu vi. Eles entraram para tentar prender o pastor. A igreja não deixou, ficou na frente da porta, não vai entrar. A polícia deu um tiro lá, acertou a perna de um membro da igreja lá. E não deixaram. Espero que não cheguemos nesse embate físico. Mas a igreja, ela deve estar sempre preparada, porque somos constantemente atacados. Alguns de forma física, hoje, o pessoal incendeia a igreja aí, simplesmente porque é igreja.
mas principalmente no campo das ideologias. Nós somos constantemente atacados. Mostre-me uma escola que ensine o criacionismo ao invés do evolucionismo. Até aquelas que têm uma confissão cristã falam também, por vezes, sobre o evolucionismo. Escolas públicas, então? Esquece. Nós gastamos, às vezes, anos ensinando nossos filhos que Deus criou todas as coisas, e então os mandamos para a Babilônia, onde ele fica de manhã e à tarde ouvindo que o nada criou todas as coisas. Que esse mundo, ele existe porque esta ordem veio depois de uma explosão cósmica. E devido a essa explosão, tudo caiu no seu devido lugar. Viemos do macaco, que é algo mais absurdo que isso. Viemos do macaco, fomos evoluindo, isso é um absurdo. Ideologias, não apenas como essa. Talvez uma das mais malignas que tem afetado hoje é a ideologia de gênero, onde eles dizem que os nossos meninos não são meninos. Os nossos meninos são meninics. Eles nascem neutros. Nascendo neutros, eles devem escolher aquilo que eles querem ser com o decorrer do tempo. Não importa se você teve um filho biológico ou uma filha. Tire a desinência ou a e chame de meninix e deixe que ele escolha o que ele quer ser. Esta é a sociedade maligna na qual nós vivemos. Tem o não binário. O que é o não binário? Né? Aquele que ele não se identifica nem com o gênero masculino nem com o feminino. Se identifica com quem então, criatura? Não identifico nem com um nem com o outro. Hoje existe o gênero fluido. Já ouviu falar disso? Fluido, literalmente, né? Que você pode ir de um para o outro sem problema. Você acorda, Rafael. Hora do almoço você vira Rafaela. À tarde você vira Rafael de novo. Você pode alternar. Esse é o absurdo. Você simplesmente está passeando no shopping, de repente você vê um monte de moças bonitas entrando no banheiro, naquela hora baixa você o Rafaela, você entra. Pode, porque naquela hora você fluiu para isso. E eu sei que vocês dão risada porque para a gente é loucura, né? Mas exatamente isso. Hoje é muito interessante, né? A gente estava almoçando lá em casa, minha esposa fez o almoço, nos chamou. E ela disse, está aqui o seu bife. Eu olhei e vi ovo no prato. Eu falei, como assim, criatura? Cadê o bife? Imagine que é um bife. Tem o transbife lá em casa, não sei se sua casa tem, né? Come imaginando que é um bife. Daí passa a sua vontade de comer bife. Parece uma loucura. Mas o povo da ideologia de gênero acredita de fato nisso. Aí agora, eu estou birrento, né? Eu fui assistir o Top Gun Maverick, segunda-feira. Assista, não vou dar spoiler não, muito bom. E toda vez agora eu vou ao shopping, eu faço questão, eu paro na vaga de 12, toda vez. Trans velho, tenho dor na coluna que só vendo, vou parar. Quem quiser que fale o que quiser. Só que é loucura. Só que eles não, o homem pode ser mulher, a mulher pode ser homem. Você pode ser uma árvore, um cogumelo. E ninguém pode falar nada. E é triste, porque essas ideologias têm a cada dia mais se infiltrado na sociedade e na igreja. O feminismo é algo maligno que tem corrompido inúmeras igrejas no Brasil. Muitas. Você não tem noção. Você não tem noção o tanto de mulheres dentro das igrejas cristãs que são feministas ao extremo de lutarem por direitos iguais. Você fala de patriarcado, elas, Deus me livre. Fala de ter filho, então daí que não querem nem saber. Entra lá na semana lá na minha rede social para você ver, na minha página no Facebook. E eu fiz um destaque nos stories só de xingo que eu tomei. Simplesmente por falar que filhos são bênção, são herança do Senhor. Por dizer que a cristandade hipócrita ama as bênçãos do Salmo 23. Ama. Mas os 127, que são os filhos, não, esse ano não quer não. É um absurdo. Nós não vemos essas ideologias dentro das igrejas. Nós não vemos crentes esquerdistas para tudo que é lado. Vemos. Dentro das igrejas, pessoas que dizem de mão cheia, não, eu sou a favor do socialismo. Jesus era socialista. Pessoas que dizem esse tipo de coisa, provam que não tem o básico de conhecimento nem do cristianismo, nem do esquerdismo, porque um quer matar o outro.
E como assim as pessoas conseguem unir essas coisas? Sem falar da imoralidade que tem invadido as igrejas a cada dia mais, a ponto de não ter diferença. Muitas vezes, daquele que serve e daquele que não serve. Do linguajar do cristão e do não cristão. Da roupa do cristão e do não cristão. Por quê? Porque a igreja tem se tornado uma bagunça. Agora, se nós aceitamos essas coisas de forma passiva, sem falar nada, pode ter certeza, seremos cobrados diante do Senhor. Deus nos verá como covardes. Covardes. Recentemente, aquele Thiago Leifert, apresentador, ele deu uma entrevista no podcast onde ele falou o básico, que todo mundo já sabia. A Globo é esquerdista. E ele falou que lá dentro você tinha duas opções, né? Ou você assumia esquerdista ou você ficava quieto. Você não podia ter outra opção, era uma dessas duas. Se nós fazemos a mesma coisa em relação à nossa fé, e não nos posicionamos a respeito daquilo que cremos, segundo o Evangelho, seremos covardes diante do Senhor. Só que eu sei que se nós tomamos a outra posição, de nos posicionar, de falar que feminismo é algo maligno que veio apenas para perverter sexualmente a vida das pessoas, se nós falamos a respeito do patriarcado que foi transformado em machismo, se nós falamos a respeito da nossa fé em relação à Escritura, muitos vão nos chamar de cristãos sem amor. Muitos vão usar a Escritura para nos combater, sabe de que forma? Não julgueis. Onde já se viu ficar falando isso dos outros? Esses isentos não terão lugar no reino dos céus. Porque Jesus vai dizer, olha, ou você é frio ou você é quente, não adianta. Aquele que fica no meio termo já era. Esse aí irei vomitar da minha boca. Eu prefiro agradar a Deus. Ainda que por falta de sabedoria, às vezes eu acabo ofendendo algumas pessoas, e nunca de propósito, óbvio, né? E quando eu faço errado, ainda me corrijo. Mas nós temos que ter o senso de agradar a Deus acima de qualquer coisa. Acima de nós mesmos. Acima da nossa família. Acima dos nossos irmãos. Acima de qualquer um. Epafrodito, ele estava ajudando muito o apóstolo Paulo, só que Paulo diz assim para ele, eu preciso que você volte. Por que Paulo queria que ele voltasse? Porque o apóstolo era alguém também sensível à necessidade dos irmãos. Ele sabia, esse irmão está há muito tempo longe de casa. Saudades, ele precisa voltar para lá. Ainda mais sabendo que a igreja de Filipos estava preocupada, porque sabia que ele tinha adoecido, quase morrido. Então aqueles irmãos precisavam vê-lo novamente, para que eles fossem novamente reanimados. A Bíblia, ela não vai dizer qual a enfermidade que Epafrodito, qual a enfermidade o acometeu, não diz. Não diz como ele foi curado. Não diz se foi com oração de Paulo ou se foi via remédio. Porque essas duas coisas, não podemos cair nos extremos. Nós vemos o lenço de Paulo curando, é verdade, mas nós vemos também ele receitando remédio para Timóteo. Olha, toma um pouquinho era uma espécie de vinho com água ali, por conta de, a princípio, uma gastrite que Timóteo tinha. Então a Escritura não fala, né, como foi a cura dele, mas fala, esse irmão que estava à beira da morte foi curado. E é claro, né, aqui tem um princípio muito importante. Cristãos também sofrem. Cristãos também adquirem enfermidades. Ainda que você lute uma vida inteira para não comer gordura, para fazer exercício físico, enfermidades estão aí. Desde que Adão e Eva pecaram, diz a Escritura que cardos e abrolhos tomaram conta de tudo. E então, se você souber que a vida, ela é sofrida, isso vai te ajudar a sofrer menos. Eu sei que pode parecer uma aparente contradição, mas não é. Saber que a vida é sofrida faz com que você sofra menos. Porque se você acha que a vida cristã é uma vida apenas de um mar de rosas, a primeira dificuldade, a possibilidade é você abandonar a fé. Você se desviar. Você não querer saber mais de Deus. Como assim? Eu sirvo, eu faço tudo, e então a enfermidade vem sobre mim, o luto vem sobre minha família. Não aceito. Agora, se você sabe que a vida é sofrida, se você entende João 16, que vai dizer que no mundo nós teremos aflições, você entender isso aqui é fundamental para que diante das lutas que nós temos durante a nossa vida terrena, nós venhamos a permanecer firmes.
É por isso que não adianta. Você quer contar historinha para o seu filho? Eu indico, conte fábulas. Fábulas são fantásticas. São fantásticas. Só que conte fábulas verdadeiras. Eu já falei várias vezes aqui para os irmãos, né? Ah, você está acostumado com a história de Chapeuzinho Vermelho lá, que no final o lobo vem, come a Chapeuzinho, e depois o lenhador vem e parte a barriga dela lá e volta, né? Chapeuzinho. Na história não tem isso. Na história, Chapeuzinho, ela não ouve a mãe. Ela não vê que há uma pessoa querendo enganá-la diante dos seus olhos, uma orelha daquele tamanho, uma orelha daquele tamanho, ela não percebe. E o que acontece? Ela é comida. Sabe como termina a história? Aí, acabou. Acabou. Essa é a história real. Eu gosto dos contos de Shakespeare porque, via de regra, sempre termina em desgraça. Não estou dizendo que eu sou pessimista. Não. Se você lê Hamlet, você vê um mata o outro sem querer, e depois mata aquele, mata um monte. Se você lê Romeu e Julieta, você vai ver que um toma um remédio que era para dormir por um período mais longo, para fingir que morreu. E então o que estava vivo olha e pensa que morreu e toma o veneno de verdade e morre. O outro que estava dormindo acorda, vê o seu amor morto e morre também. Isso expressa mais a realidade. Sofrimento, desgraça. Sabe por quê? Se você entende que a vida é difícil, você não vai abandonar a Deus diante da primeira ventania. Se você entende que a vida ela é dolorida mesmo para nós que somos cristãos, é por isso que Paulo aqui, ele está preso, e as prisões não são como as de hoje. Ainda que fosse uma prisão domiciliar essa daqui, prisão é prisão, não adianta. Está privado de liberdade. Mas ainda assim, ele clama a Deus para que não sobrevenha sobre ele tristeza após tristeza. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, eu falo bastante sobre alegria nessa carta, e este é o meu tema, só que mesmo alguém alegre em Cristo passa por dificuldades terrenas. E entender isso aqui é de suma importância para que eu e você venhamos a nos manter firme. Porque imagina, Paulo já estava passando por dificuldades. Ele estava privado de ver várias pessoas, de andar, ele gostava de andar muito. Se Epafrodito morre, o versículo 27 vai dizer, né? Pois ele de fato esteve doente à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, de ter curado, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza após outra. Ou na versão revista atualizada, tristeza sobre tristeza. E segundo e último princípio para encerrar, põe ele por favor, meu irmão. Segundo princípio é o seguinte: aqueles que se arriscam pelo evangelho são dignos de honra. Versículo 27, ele vai dizer assim, 29. Recebei-o no Senhor com toda alegria e honrai os homens como ele. Versículo 30. Pois ele chegou às portas da morte pela obra de Cristo, arriscando a vida para suprir-me o que faltava do vosso serviço. Normalmente, quando um soldado vai à guerra, né, que o nosso exército mandou vários para o Haiti, e tive muitos amigos que foram para lá. Normalmente, quando um soldado ele volta de lá, ele é recebido com festa. Olha os americanos, quando voltam de batalhas do Iraque ou qualquer outra do Oriente Médio. É uma festa absurda para aqueles soldados que voltam da guerra e voltam vivos. Feridos, muitas vezes, é verdade, mas que voltam vivos. Geralmente são recebidos com grande alegria. São condecorados, muitos são promovidos. Tudo isso é feito para eles. E Paulo, então, ele usa este exemplo para dizer para mim e para você: homens que se esforçam e arriscam até a própria vida por conta do evangelho devem ser honrados da mesma forma. Eu sei que em nosso país, infelizmente, nós não temos essa cultura, né, de receber bem aqueles que representam o nosso país nas Forças Armadas, principalmente em batalhas reais, como nós tivemos na Segunda Guerra. Não temos. Isso é triste demais. O povo americano já é diferente. Eles, de fato, têm memoriais para esses soldados. Hoje em dia, os pracinhas, aqueles senhores, poucos que ainda estão vivos, que lutaram na Segunda Guerra,
via de regra, eles têm o desprezo da sociedade, e não a honra, desprezo. A sociedade brasileira não vê esses homens como brasileiros, que para que o nosso Brasil não fosse destruído, para que o comunismo não entrasse, para que nós pudéssemos fazer algo de bom para aqueles que viriam depois, eles não veem esses homens como pessoas fiéis, eles não veem esses homens como alguém que se admira, apenas como mais um. Paulo, então, ele usa esse exemplo para mostrar para mim e para você que os homens que se arriscam em prol do Evangelho devem receber a mesma honra. Os filipenses, eles deveriam se alegrar com Timóteo, com Epafrodito, mas também eles deveriam, por obrigação, segundo a Escritura, de honrar esses homens. Porque em Romanos 13, Paulo vai dizer assim: a quem honra, honra. A ninguém deveis coisa alguma, né? Imposto, pague aquilo que se deve. Mas a quem se deve honra, você deve dar honra. E o que seria trazendo isso para a igreja? Porque este é o contexto, né? É o contexto. Homens de Deus devem ser honrados. Primeiro temos que fazer uma diferenciação, que hoje em dia, né, é comum as pessoas confundirem. Eles confundem honra com idolatria. Não tem nada a ver isso aí. Muitos pastores hoje querem ser idolatrados. Daí você entra na igreja e está lá no quadro de aviso. Tem lá o calendário dos acontecimentos anuais da igreja. Está lá. Aniversário do pastor. Culto de louvor e gratidão a Deus pelo aniversário do pastor. Culto de gratidão a Deus pela ordenação do pastor. Culto de gratidão a Deus pelo casamento do pastor. Eles pensam que isso é honra. Não é. Não é honra. Uma vez eu via uma igreja onde tinha a cerimônia do lava-pés. Você sabe, né? Jesus Cristo, quando ele lava os pés dos apóstolos, gente, era só um símbolo de se servir. Sirva o outro. Ainda que você seja maior, sirva. Então está lá a igreja, faz literalmente a cerimônia do lava-pés. E o pessoal lavava o pé de quem? Pastor, é óbvio, né? Todo mundo passava água, chegadinho. Tinha que pedir perdão dos erros, fazer tudo, né? Não é isso que a Escritura diz. Não é isso que é honra. Isso pode ser chamado de bajulação ou de idolatria. Honra, todavia, é você reconhecer que Deus ainda tem levantado os homens sérios para a pregação do seu Evangelho e para a liderança de sua igreja. É você respeitá-lo, mesmo quando discorda. É você não fazer brincadeirinhas com ele como se fosse um amiguinho de escola. Isso é honra. Respeito. Nós vemos o exemplo, Saul, ele tentando matar Davi. Davi por 2 vezes teve a oportunidade de acabar com ele. Davi sabia, Deus ungiu, não vou tocar. O dia que Deus quiser levar, Deus leva, não vai ser por minhas mãos. Lembra aquela vez onde ele corta apenas um pedaço ali do manto, né? E diz a Escritura que o coração dele bateu, né? É só uma figura de linguagem, o coração sempre bate. Mas ali é para mostrar que Davi, ele teve um temor da parte de Deus, a partir do momento que ele ofereceu um certo risco àquele homem que queria matá-lo. Porque ele sabia, Deus ungiu o rei, Deus o vai tirar daqui. Então o contexto em relação à igreja fala justamente disso, de honrar os pastores, os líderes, aqueles que estão na igreja há mais tempo. Isso é algo que, do fundo do meu coração, eu louvo a Deus por essa igreja. Nunca tive problema. Não, nunca, não, já tive, um pouquinho. Mas, pô, raríssimas vezes. Raríssimas, quase nunca mesmo. Problemas com falta de respeito? Zero. Olha, os irmãos aqui da igreja, tem irmãs que têm filho mais velho do que eu. E me chamam de senhor. E fica até meio desconcertado, né? Pastor, mas o senhor prefere? Uma vez uma perguntou para mim, né? Pastor, o senhor é novo? Eu falei, aleluia, irmã. Verdade. O senhor prefere que chame o senhor de senhor ou o senhor de você? Eu, do fundo do coração, para mim não importa, tanto faz. Chame o senhor. Por você. Por conta do temor, não a pessoa, mas a autoridade a qual Deus incumbiu a pessoa.
É assim que devemos fazer. E, graças a Deus, não tem problema com isso aqui na igreja. Espero que não tenha, viu, irmãos? Colabora. Colabora comigo. Mas Paulo diz, homens que se arriscam como Epafrodito, hoje em dia, né, felizmente para a gente que é pastor, tomara que não surja um BO desse aqui, né? Quase morrer, literalmente. Mas, ainda assim, eu e você devemos olhar para os nossos pastores, ver a vida que eles têm, que eles levam, são falhos como todos, vocês sabem, né? Só que, se nós analisarmos, e Epafrodito aqui, ele de fato ficou doente, quase morreu por conta da palavra, perdeu a saúde. Mas homens de Deus, via de regra, sempre perdem as coisas para ser pastor. Esses devem ser honrados, com certeza. Eu canso de ouvir pessoas dizendo, pastor é tudo mercenário. Olha, eu conheço pastores que eles pagam para trabalhar, literalmente, pagam. Eles mais gastam com o ministério do que o ministério pode retribuí-los por conta de um bom serviço prestado. Mas se você tem um pastor onde você vê que ele, de fato, perdeu por conta do evangelho. Eu toda vez, né, é que as pessoas acham que vem o vídeo na internet, ela acha que a igreja que é milionária, enorme, né? E eu estou falando lá sobre criação de filho, e sobre o papel da mulher, o papel do marido. E eles vão lá, para o senhor é fácil. E eles me viram com aquele blazer preto que eu tenho, que só tem um preto. E eles me viram com aquele lá, não adianta ficar usando esses blazer aí de 10 mil reais, quer vir pagar de pobre. Eu falei, que 10? E, gente do céu, foi em bazar que você ganhou, né, aquele lá, né? Não foi nem comprado em bazar, foi ganhado de bazar. E os irmãos que me conhecem aqui sabem. O que eu ganhei para ser pastor? Até agora nada, né? Só perdi. Tá minha turma aí, ganhando 7 mil por mês. Viajando para tudo que é lado. Ganhando dinheiro de montão. E esses dias eu estava no CTA, com meu primo, com um amigo meu de turma, né? Ele falou para mim, você não sente saudade disso aqui, não? Eu falei, muita. O soldo, então, muita. Se arrepende? De forma nenhuma. Não. Então, é necessário que façamos também essas comparações. E que eu e você venhamos olhar para esses homens como Paulo, como Timóteo, como Epafrodito. Homens que se deixavam gastar em prol da obra de Deus. Que se doavam em prol da obra de Deus a ponto de quase morrer, literalmente. E que eles possam servir de exemplos para que nós venhamos a cada dia mais sermos servos e servas do Senhor. A pensarmos mais no outro do que em nós. A pensarmos no que eu posso fazer para ajudar a minha comunidade, para ajudar a minha igreja. Porque fazendo assim estaremos seguindo o exemplo desses grandes homens aqui, que o Senhor possa de fato encher essa igreja de homens e mulheres parecidos com Timóteo, com Epafrodito e como Paulo. Amém, meus irmãos?